Olá! Vídeo de hoje também está respondendo uma pergunta de um inscrito, que ele pergunta sobre aplicativos de relacionamento, é benéfico ou não? Então vamos entender uma série de coisas que envolve o relacionamento através de aplicativo. Funciona, é legal, que intenção que as pessoas têm, qual o objetivo delas, o quanto de mentira entra nessas conversas de pessoas protegidas por uma distância, por uma tela e por uma descrição onde já pode falar o que quiser. Nossa, eu lembro do meu tio que ele falava assim, língua não tem osso, cada um fala o que quer. Então você imagina com a proteção numa distância onde não está frente a frente com a pessoa, aí dedos, apesar de ter osso, mas vão escrevendo o que quer também. E vamos tentar entender se é benéfico, vale a pena, pode ser legal, não, as pessoas estão se dando bem, estão se dando mal, se conhecendo em aplicativos de relacionamento. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar exemplos de assuntos com os quais você pode contar com um psicólogo. E essa opção de conhecer uma pessoa por um caminho onde muitas vezes as pessoas não contam, né, como se conheceu, alguns sim, mas outros você fica sabendo depois de muito tempo, ou nunca fica sabendo, e a própria pessoa inventou uma história, a própria dupla, né, inventou uma história e que passou por isso mesmo, e tem muita coisa por trás do que fica no escondido, nas entrelinhas, enfim. É uma questão que aparece bastante em terapia. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui, ou pelo WhatsApp, você pega as informações, horário, valor, local de atendimento, esses detalhes todos. Então, vamos lá. Aliás, são 3 perguntas, e as 3 perguntas meio que se envolvem uma com a outra. Essa primeira que pergunta de aplicativo de relacionamento, é benéfico ou não? O que eu posso falar da minha experiência, das pessoas que eu atendi quando eu atendia, de pessoas que eu conhecia, amigas, a gente vê que existe possibilidades em todas as caixinhas. Tem as pessoas que se conhecem e deu muito certo, né? Casaram, estão felizes, têm filhos. Tem pessoas que se conheceram, deu certo, mas não casaram, continuaram amigos ou terminaram numa boa. Não, né? Não é o caso de continuar, de levar isso por mais tempo. Um relacionamento normal, qualquer, que começou, terminou. Mas a gente vê uma quantidade muito grande que eu não sei se é uma quantidade maior ou se é a quantidade, ou se é o tipo de caso que grita mais, que as pessoas acabam falando mais, que aparece mais, que é aquelas situações onde a pessoa é enganada, onde a pessoa passa por algumas situações muito complicadas, as pessoas vão para o aplicativo com uma intenção, mas não contam para as pessoas com quem estão conversando qual a real intenção delas. E aí o outro meio que se sente enganado. Para qualquer lado, se a pessoa quer um relacionamento contínuo, uma coisa estável, e às vezes não fala, porque fala, se eu falar eu vou assustar, e o outro fica pensando que não, tá querendo uma coisa mais leve. E outros que só querem um primeiro encontro mesmo e acabou, um único encontro só pra, né? E também não fala e dá esperança pro outro de que não, tá tendo uma sintonia, tá tendo uma situação. E fora aqueles outros mais graves, né? De situações assim, bem complicadas. A gente vê, por exemplo, no canal, como é que chama? A da menina na Turquia. Já eu lembro o nome, mas enfim, que ela conta da quantidade de brasileiras que se envolvem com pessoas em outros países e são enganadas e vão para lá para ser uma trabalhadora da casa da pessoa sem pagamento nenhum e às vezes vai trabalhar para a família toda ou então outras coisas piores. Ou então aquelas situações que a pessoa fica muito tempo, né, conversando, se envolvendo, muitas vezes manda dinheiro para as pessoas que contam uma história muito triste, muito delicada. E ontem eu estava assistindo um programa de humor do Porta dos Fundos e eles contaram um caso, acho que foi noticiado mesmo, eu soube por essa fonte, mas eles colocaram ali como se fosse uma notícia, tô achando que foi mesmo, de uma mulher que ficou conversando por um bom tempo com o Elon Musk e mandou dinheiro para o Elon Musk. E
tanto para pagar um cartão VIP lá de fã, e o Elon Musk prometeu um carro para ela, e ela falou que o carro Tesla ela não queria, ela queria uma BMW. E engraçado que a repórter conversando com ela perguntava, né, mas e se você descobrir um dia que não era o Elon Musk? Não, mas era sim. Quer dizer, em um momento, e ela acabou perdendo bastante dinheiro, porque perdeu 35 mil reais mandando dinheiro para a pessoa. E é interessante como ela continua muito crédula que ela estava conversando com o Elon Musk. Pelo que eu entendi, não era uma situação romântica, era uma situação, sei lá, de amizade, de bate-papo. E faz a gente pensar, né? Nossa, mas que tamanho da ingenuidade dessa pessoa? Ela não sabe que o Elon Musk talvez não fale português, que o Elon Musk não vai estar conversando com uma pessoa que nunca viu na vida, assim, de nada, que não vai prometer carro para as pessoas, também do nada. Só que a ingenuidade das pessoas tem cada uma no seu tamanho. Ao mesmo tempo que a gente está aqui falando, nossa, como essa pessoa não percebeu, cada um tem a sua dose de possibilidade de cair na conversa de alguém e só perceber depois. E cai na conversa das pessoas por 1000 motivos. Os principais pode ser aquele da necessidade de ter esse tipo de contato com outra pessoa, de ter esse tipo de relacionamento. E não percebe que a outra pessoa é um explorador mentiroso, está se fazendo passar por outra pessoa. Mas enfim, em outros casos, parece que tem um jogador de vôlei também que namorou uma atriz que nunca foi ela, né? Mas a pessoa se passava por ela, dizia... enfim, quer dizer, um jogador de vôlei parece que bastante conhecido, uma pessoa que está aí no mundo, está se relacionando, conversando com a pessoa, você fala assim, como assim não percebeu? Isso que eu falo, cada um tem a sua dose de vontade de acreditar num negócio que o outro está falando. E quando você está conversando com a pessoa através desse filtro, né, tem um anteparo aí entre as pessoas que é a própria tela, é a internet, e a outra pessoa se sente protegida para falar o que quer. Então, para descobrir, para perceber o que as outras pessoas querem ouvir, o que elas gostam de ouvir, o que preenche o coração delas. Então aí acaba ficando bastante complicado esse tipo de coisa. E aí eu posso envolver a segunda pergunta. A pessoa falou assim, fale mais sobre demissexuais e sua dificuldade de encontrar parceiros afetivos em um mundo de relações cada vez mais rápidas e superficiais. Tá, concordo com você. Quanto mais fácil fica para você conhecer uma pessoa, iniciar alguma coisa e terminar rapidamente, parece que algumas pessoas ficam meio que viciadas nisso, que é só isso que quer. O que eu nem sou contra, eu sou contra a mentira, eu sou contra o não declarar para outra pessoa que é isso que ela quer e deixa a outra pessoa numa expectativa de algo que nunca vai acontecer. Isso, agora, se a opção dela, não, eu quero ter relacionamento só de um dia, só de uma noite, cada um sabe o que faz da sua própria vida. Mas essa questão da demissexualidade é bem interessante, né? Que é aquela situação onde a pessoa ela só sente atração sexual por outra depois que ela tiver uma conexão muito boa com ela, uma conexão emocional com essa pessoa. E pode ser uma conexão romântica, pode ser de uma amizade profunda, muito boa, ou qualquer outro tipo de laço que realmente seja muito significativo. Depois disso é que ela vai conseguir sentir atração ou vai deixar a atração acontecer naturalmente, mas é muito importante para ela que tenha uma conexão muito forte, uma conexão emocional muito bacana, muito bonita com a pessoa. E é muito diferente de uma coisa que acontece assim, viu a foto, bonito, não é bonito, parece legal e você cria... Porque essa coisa de conhecer a pessoa em aplicativo de relacionamento é muito disso. Você vê uma foto e cria toda uma impressão de uma pessoa, uma foto e lê um descritivo, que pode se escrever qualquer coisa ali, mas cria-se todo, que é muito copiado também, né, esses descritivos um do outro, não é verdade da pessoa. E cria toda uma impressão do que ela imagina que aquela pessoa seja e muitas vezes do que ela gostaria que a pessoa fosse. E começa a se relacionar meio que tentando encaixar o que ela criou naquilo que vai aparecendo ali. Então fica complicado de você entender e perceber uma conexão verdadeira, onde você está desde o começo frente a frente com a pessoa, percebendo, sentindo, vendo o movimento, vendo expressão de rosto, de corpo, que tudo isso fala. Tudo isso passa informação do que a pessoa quer, do que ela é, de que interação que está acontecendo ali, enfim.
E aí, a outra pessoa que me fez um comentário, que foi, tem até uma pergunta, vive na Matrix, não busca entender o comportamento, eu acho que apareceu um pouquinho a folha, não busca entender o comportamento das pessoas. E nessa necessidade dela de buscar entender o comportamento das pessoas, ela me conta todo um relato de uma pessoa que ela conheceu, não sei se foi via aplicativo, talvez não, porque ela não menciona, mas a história que ela me conta é muito padrão, é muito repetitiva de relacionamentos que acontecem em aplicativos. Vou te contar o que ela coloca aqui. Conheci um homem de 52 anos que tem alguns comportamentos que creio ser tóxico e imaturo. Creio ser. Ela imagina. Vou te contar o resto aqui para você ver se é realmente tóxico ou imaturo ou não. Aí ela coloca, manipula as pessoas à sua volta com histórias de vitimismo, mente, é oportunista, se aproxima de alguém para conseguir alguma coisa ou para conseguir ajuda. Tem dependência emocional de uma ex, que é tóxica, que acaba com o emocional dele. Ela bloqueia ele, passa semanas, depois desbloqueia, eles começam a interagir, e como se fosse um vício. E enquanto eu leio isso, eu já fico pensando, essa pessoa tem uma ex com quem ele eventualmente volta, e o que você está fazendo? Mas continua o negócio aqui. Acredito que essa ex tóxica tem um pouco de narcisismo em fazer ele ficar preso a ela. Quando se distancia, ele acaba adoecendo, com vários problemas de saúde. Não trabalha, não tem dinheiro, tem uma vida destruída por não buscar ajuda e por ser teimoso, orgulhoso e acha que do jeito que tá certo. Ou seja, ela analisa o comportamento dele, analisa o comportamento da ex dele. Que pelo visto ela tem muita informação, chega muita coisa aí para ela do que acontece com a ex também. Um cara quebrado financeiramente, não tem nenhuma máquina de lavar roupa, um fogão para cozinhar. Viciado em rede social, e que é uma das coisas que mais está destruindo o emocional das pessoas. Não busca autoconhecimento, não lê um livro, não busca fazer um curso. Ele liga de videochamada para ela, para essa ex, e ficam pelo celular. Eu me afastei. Ajudei quando estava doente. Ele ficou doente e ela ajudou. Fez comida, lavou roupa, emprestou a internet dela porque ele não conseguia pagar a fatura pelo aplicativo. Não conseguia pagar uma conta, então ela emprestou a internet dela. Depois de uma semana ele estava melhor. Aí ele coloca na casa dele essa ex, que é tóxica, né? E diz que ela vem só para contato físico, só para isso. Aí eu não ajudei mais e cortei a conversa. Ela cortou a conversa, mas ela continua sabendo das coisas que acontecem com ele. Ele ficou de novo ruim, as filhas, a família foram correndo para ajudar, para levar para médico, porque ele estava com depressão, estava com ansiedade, com um monte de problema. A filha chegou a perder o emprego, porque ela tinha que faltar para correr, para levar ele para médico. Ou seja, um homem de 52 anos com atitudes de criança. Eu não chamaria atitude de criança, eu diria uma pessoa emocionalmente muito comprometida. Talvez, né, porque eu tô vendo a análise pelos seus olhos, eu não ouvi exatamente a própria pessoa na minha frente, mas enfim. Aí ele falou assim, e a bonita é a ex, curtindo a vida com outros, e ele aqui sofrendo por uma pessoa que não tem amor a ninguém, nem por ele mesmo. Aí ela termina fazendo duas perguntas, né? Gostaria que você me explicasse como agir e se proteger de pessoas com esse comportamento. E aí ela fala, né? Uma pessoa que tem pouco conhecimento vai perceber, mas quem não tem, vive na matriz, não busca entender o comportamento das pessoas. Agora, eu aqui pergunto para você e para essas outras pessoas, porque essa interação de uma pessoa onde você sabe todas as mazelas da vida dela, todas as mazelas com o ex, e continua ali envolvido nessa situação, e você me pergunta como se proteger dessa pessoa. Aí eu pergunto, o que fez essa pessoa ter espaço na tua vida? O que aconteceu contigo que teve espaço para uma pessoa tão complicada, que te faz tão mal, que você descreveu situações bem ruins, tem espaço na tua vida? Você assumiu essa pessoa, cuidou, pagou contas para essa pessoa, foi por dó?
Eu acho que essa dó tá um pouco disfarçada de um envolvimento onde a pessoa meio que não quer assumir, que está dizendo, não, estou fazendo isso porque a pessoa precisa de mim, e ela fala, porque não busca entender o comportamento das pessoas. Eu acho que a gente deve buscar, em primeiro lugar, entender o nosso próprio comportamento, em primeiríssimo lugar, entender a você mesma, para depois sair entendendo os outros. E eu falo isso porque quando eu atendia no consultório era muito comum as pessoas virem para o consultório para falar do terceiro. Por que fulano fez, fulano falou, por que fulano faz isso? Ah, mas será que fulano gosta de mim? Ah, porque pouco tá me interessando fulano, ciclano, me interessa você. Por que você tem toda essa dúvida e isso te destrói tanto? E você quer tanto saber o que acontece na cabeça da outra pessoa e você precisa tanto saber. Você sabe o que acontece na tua cabeça? Você sabe por que você tem essa necessidade de absorver a vida da outra pessoa para você e é uma vida que não tá te fazendo bem? Essa é a grande pergunta. E em aplicativo de relacionamento, acontece muito isso, das pessoas entrarem para fazer essa terapia, que não é terapia, que é só um desabafo, porque desabafo é até uma parte da terapia, tá? Mas é só o comecinho. E é engraçado que as pessoas falam muito isso. Ah, vou no terapeuta pra quê? Pra ficar falando dos meus problemas? Eu falo pros meus amigos, sabe? Só que seus amigos não têm a devolutiva, não tem a análise, não tem... Mas é muito bacana, é muito bom ter amigo e desabafar com amiga, bacana assim. Então tem aí uma partezinha da terapia, que é o desabafo. E as pessoas usam até aplicativo de relacionamento pra fazer isso, eu quero falar de mim, eu quero falar da minha vida, e aí a outra pessoa, conforme vai sabendo da vida dela, vai se envolvendo, vai se sentindo responsável, vai querendo resolver o problema do outro, vai querendo dar ajuda. E a grande pergunta é, por que você tem esse impulso de resolver o problema do outro? Será que é uma incapacidade de resolver os seus próprios problemas? E o do outro sempre é mais fácil, sempre é mais fácil. Tanto é que tem em terapia uma técnica que se chama visão de sacada, que é a gente olhar pra gente mesmo com uma certa distância, porque essa distância facilita um olhar mais objetivo, mais lógico e encontrar saídas mais pertinentes. Então a gente tem essa tendência de quando vê a outra pessoa toda enrolada em problemas, uma sensação de que esse problema eu consigo arrumar. O meu eu não consigo, mas então deixa o meu de lado aqui um pouquinho, que eu vou arrumar o problema do outro, e aí eu me sinto bem, me sinto produtiva, me sinto uma pessoa que está fazendo coisas legais. Só que você não está fazendo nada legal para você, porque toda essa história que ela contou da ex-esposa, do filho, das contas que ele não paga, das mentiras que ele faz, do quanto que abusa, do quanto que se faz de vítima, do quanto que manipula, foi longe, né? Teve tanta informação, você deixou tanto, você permitiu tanto que essa pessoa continuasse. Depois do primeiro, você deixou o segundo, terceiro, quarto, e foi o primeiro comportamento, né? E deixou esses comportamentos todos dessa pessoa continuar, e você aí já ajudou, deixou de ajudar, ajudou de novo, parou de ajudar, mas continuou sabendo o que estava acontecendo, por que essas informações chegaram para você? E aí que faz a gente pensar, por que você não olha para você? Por que você não vai olhar para você e tenta entender que lacuna é essa que existe em você tão grande que coube essa pessoa com esse problema enorme? Se coube essa pessoa com esse problema enorme, é que a lacuna dentro de você estava enorme também. Esse espaço vazio que tinha aí dentro tá ainda, né? Tá gigante. É esse espaço que você tem que olhar. O que aconteceu? Por que você tem essa falta? Qual é o seu histórico de vida? Quais foram as coisas que foram te deixando essa sensação de que o que você merece é isso? É uma pessoa que vem na tua vida para bagunçar a tua vida. Ela não vem para complementar, não vem para ser legal junto com você, para fazer coisas bacanas, não vem para crescer junto contigo. Não. Né? E você tem toda a crítica, a pessoa não quer estudar, a pessoa não quer crescer, ela não quer ler um livro, ela não quer. Né? Por que você acha que você, com a sua crítica, com o seu comentário, com a sua insistência, vai mudar essa pessoa? Se a pessoa não procura para ela mesma, e você tem que procurar para você mesmo também. Você também tem que procurar para você mesmo. E é engraçado que a última pergunta tem mais uma. A última pergunta é de uma outra pessoa,
um assunto totalmente diferente, ela perguntou: como namorar uma pessoa se você está endividado? E é interessante, né? Olha a mistura que as pessoas fazem. Se eu estou endividado, se eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir namorar ninguém. O que tem a ver uma coisa com a outra? Que tem a ver... você percebe que está por trás dessa pergunta? O que está por trás dessa pergunta é: as pessoas vão gostar de mim se eu tiver dinheiro, se eu puder apresentar bens materiais. Aí as pessoas vão gostar de mim. Se você tiver essa crença a seu próprio respeito, tá na hora de olhar da onde que ela veio. O que aconteceu contigo, o que você observou, quais foram as situações que foi fazendo com que você acreditasse que é essa a tua verdade. Que as pessoas só vão gostar de você se você tiver bens materiais para apresentar. Enquanto você tem dívida, ninguém vai querer te namorar, ninguém vai te querer, porque é isso que as pessoas querem. E aí é uma outra crença, né? As pessoas só querem alguém se ela puder oferecer alguma coisa, e aí interesse para ela. Então eu também não posso ter ninguém, porque eu não tenho bens materiais para oferecer. E aí, fechando essa pergunta com a primeira dos aplicativos, aí é que entra muita mentira nos aplicativos, porque tudo aquilo que a pessoa sente de frágil nela, de que não tá legal, o aplicativo é uma oportunidade de criar uma persona onde aquela realidade não existe. Existe uma outra que é super bacana: eu tenho um monte de dinheiro, eu tenho um monte de coisa. Aí entra no aplicativo botando umas fotos, umas coisas que não correspondem à realidade dela, e atrai pessoas, porque se você coloca fotos, imagens de carrão, de casona, é isso que você vai estar mostrando para a pessoa, e fala assim: ó, me queira por causa disso aqui. Aí quando alguém te quer por causa daquilo ali, aí a pessoa reclama e fala assim: pô, mas só me querem por causa do meu... Não, foi isso que você apresentou, foi isso que você colocou como a sua qualidade. Então, percebe como a gente precisa olhar para a gente mesmo e entender, e parar de olhar para os outros, porque são perguntas que estão muito olhando para os outros, né? Como eu vou namorar se eu estou endividado? Como é que o outro vai me querer? Ou como é que eu posso viver sem conhecer as pessoas? Mas você quer conhecer as outras pessoas, mas não está conhecendo você mesmo, está tentando entender o que acontece contigo. E é isso. Se você tá numa dessas aqui e percebe que sozinho tá difícil e um psicólogo pode te ajudar, e um dos nossos for escolhido, vai ser muito bem recebido. Obrigada por me assistir.